Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma receita que é uma receita de família. É o pão de queijo mineiro. E essa receita é da minha tia Maria. Todas as vezes que a gente vai na casa da tia Maria, ela está esperando com uma bacia de pão de queijo. E essa receita dela não tem erro. Eu começo medindo os ingredientes. Aqui eu vou medir em copos. São 4 copos de polvilho e 1 de leite, 1 de água e 1 de óleo. São 4 copos de polvilho e os ingredientes molhados eu vou escaldar o polvilho, então eu vou ferver. A hora que estiver quase levantando fervura, eu venho e escaldo o polvilho. Então é 1 copo de óleo, 1 copo de leite, e por último 1 copo de água. Eu gosto de ferver esses ingredientes molhados e colocar 1 colher de sal. À medida que eu for amassando o pão de queijo, eu vou provar e vou saber se eu coloco um pouco mais ou se já está bom. Agora eu vou levar ao forno. Qual que é o ponto de fervura desses ingredientes? É quando o leite começa a se misturar com o óleo. Não precisa deixar ferver, só deixar ele esquentar um pouco. Para escaldar o polvilho, eu vou derramar esse líquido e vou dar uma leve mexida. E aqui eu vou mexer com a colher, porque o líquido está quente, então vai queimar a mão. Enquanto o polvilho esfria um pouco, eu vou quebrar os ovos. E os ovos eu vou quebrando um por um. Assim, se algum ovo estiver estragado, eu não perco a receita toda. A quantidade de ovos que a gente vai usar para amassar vai depender muito do tamanho do copo. O copo que eu estou usando hoje, ele tem aproximadamente 350 ml. Eu vou precisar usar de 8 a 9 ovos. Eu vou mostrar para você em casa qual é o ponto. E eu vou acrescentando devagar os ovos até obter aquela textura fina e mais mole. Agora eu estou quebrando 7 ovos. À medida que for precisando de mais, eu vou quebrando um por um até chegar no ponto da massa. Porém, quando eu for amassar, eu não vou colocar todos de uma vez. Eu vou colocando aos poucos. Na casa da tia Maria, não é preciso quebrar os ovos antes, porque ela tem ajudante, no caso eu. Eu vou quebrando um ovo, ela vai dizendo, põe mais um. Aí ela fala assim, não deu ponto, quebra mais outro. E eu vou auxiliando ela. Eu mexo um pouco essa mistura para esfriar mais rápido, mas ela não está muito quente. A temperatura ideal é a temperatura que a sua mão suporta. Então ela tá o quê? Morninha. Eu vou jogar os ovos, eu vou amassar sem problemas. Essa etapa é muito importante, porque a gente precisa deixar essa massa ficar bem homogênea, bem lisinha. Então, amassa mesmo.
Esse ovo eu comprei no supermercado. Ele não é um ovo caipira. Mas se você tiver aí na sua casa ovo caipira, o pão de queijo fica bem melhor. Ele fica amarelinho. Fica muito bonito e saboroso. A medida do queijo, que vem logo no final, também é um copo. Aqui eu vou acrescentando também devagar e misturando. A massa ficou bem lisinha. O ponto da massa é assim, ó. Ela tá mole, mas e ela tá pregando. Mas quando untar a mão com óleo para fazer as bolinhas, ele não vai grudar. Então ela vai ficar uma massa macia, lisinha e levemente mole. Com essa medida que eu fiz, eu não usei todos os ovos. E aí sobrou alguns, mas não tem problema. Por isso a importância de ir colocando os ovos devagar. Você vai colocando os ovos, amassando, e aí você vai vendo o ponto. Se o ovo ele é um ovo menor, talvez você vai precisar de mais. Esse que eu estou usando, ele é um ovo bem grande, então eu consegui chegar no ponto antes de terminar de usar eles. Eu vou provar a massa para saber se o sal que eu coloquei, que foi 1 colher, foi suficiente. Para essa receita, ficou bom. Eu não vou acrescentar mais sal. Como que eu sei que ficou bom o sal? Isso depende de cada pessoa. Eu não como comida muito salgada, mas tem gente que prefere a comida mais apertada no sal. Aí você vai dosando de acordo com o seu paladar. Essa etapa, eu estou finalizando a receita de pão de queijo. E a hora de acender o forno é agora. Eu acabei de ligar o meu forno. Eu não coloquei ele numa temperatura muito alta, eu coloquei ele a 180 graus. Isso vai fazer toda a diferença, porque o pão de queijo ele tem que crescer devagar. Se o forno ficar muito quente, ele cria uma casquinha por cima, cria uma casquinha por baixo das bolinhas e aí não cresce, fica um pão de queijo molenga. E a gente quer um pão de queijo macio por dentro e com uma casquinha crocante por fora. Liguei o forno a 180 graus e começo a preparar as bolinhas e a montagem. Primeiro passo é untar a assadeira com óleo. Aqui eu estou usando óleo de soja mesmo. Eu unto bastante essa assadeira. Eu estou usando uma assadeira grande, porque meu forno aqui em casa é grande e eu vou assar o máximo que eu conseguir uma única vez. Unto a mão com o óleo, fica bem untada e agora eu começo a moldar as bolinhas. Peguei 1 colher de sopa para cada bolinha, vai ficar um pão de queijo bem grande, assim que eu gosto. No final eu vou rechear ele. Esse é o ponto da massa, ó. Ele tá bem macia, ela está mais mole, porém eu consigo moldar as bolinhas com facilidade. O importante na hora de assar é deixar um espaço entre elas, porque esse pão de queijo ele vai crescer e aí ele não gruda um nos outros. E é super rápido para fazer a moldagem. À medida que a minha mão vai grudando um pouquinho, eu vou untando mais.
2 dedos entre uma bolinha e outra já é suficiente para não grudar. Assim eles podem crescer, vai ficar bem coradinho em todos os lados. E você, na sua casa, pode brincar com a modelagem. Aqui eu fiz bolinhas, mas essa última fileira eu vou fazer um formato diferente. Tipo um biscoito. Prontinho, modelado, agora eu já levo ao forno. Eu vou colocar no primeiro degrau do forno e assim que eles crescerem, eu subo para o segundo degrau só para deixar ele coradinho por cima. Por que que eu coloco ele sempre no primeiro degrau primeiro? Agora ele cresce e quando eu levar ele para o segundo degrau, a resistência do meu forno está em cima, então vai dourar ele sem queimar. Se eu colocar ele no segundo degrau do forno agora, ele vai ficar como se estivesse queimado. Não vai estar cozido, mas vai estar queimado por cima. Eu vou deixar o pão de queijo de 30 a 40 minutos no forno. Isso é suficiente para assar. Mas vai depender do forno e da temperatura que o seu forno vai chegar. Então, o importante é você ficar de olho. Viu que cresceu e que está começando a dourar, a gente já tira ele do primeiro degrau, coloca no segundo e já espera 10 minutinhos que está finalizado. Esse ponto, o pão de queijo cresceu, mas ele ainda não está cozido. Dá vontade de abrir o forno, mas não pode. Se abrir o forno, a temperatura oscila e ele murcha e depois ele não consegue levantar de novo. Então a gente olha por fora, mas não abre. Eu vou abrir o forno rapidamente e vou subir a assadeira para o segundo degrau. Agora ele vai dourar em cima. Daqui 15 minutinhos ele já vai estar douradinho, pronto para saborear. E o cheiro já começou a invadir a cozinha. Quarenta minutos depois, eles estão bem assados e moreninhos, ó. A forma ficou bem untada, então eles não grudam. É super fácil de tirar. Ficou bonito esses aqui, ó. Parecendo um biscoito. Ó, vou abrir com a mão. Sequinho por fora. Ó, mas macio por dentro. E para ele ficar mais mineiro ainda, porque já é receita mineira, eu vou rechear com doce de leite. O doce de leite vai ficar assim, bem cremoso, porque tá quentinho. Não vou resistir, agora eu vou provar. Essa receita que eu fiz, eu modelei e assei metade dela. A outra metade tá aqui. Eu vou modelar, vou colocar na assadeira e vou levar ela no congelador. A hora que estiver bem firme, aí eu
coloco num saquinho. Em outro momento eu posso tirar do saquinho, colocar na assadeira e assar rapidinho. Quando uma visita chegar ou quando eu não quiser preparar, então tá bem mais fácil. É só tirar do congelador e levar ao forno. E a receita de hoje, então, foi pão de queijo mineiro e eu ainda recheei com doce de leite. E se você gostou dessa receita e quiser saber mais receitas mineiras fáceis e deliciosas, é só apertar aqui e seguir o canal.